Enem. Olá, falaremos sobre duas das matrizes de referência do novo Enem. A matriz de referência Linguagens, Códigos e suas tecnologias e a matriz Ciências Humanas. Antes de comentarmos especificamente sobre essas matrizes, é preciso fazer a seguinte reflexão. O sistema de avaliação, que é padrão, que é tradição no Brasil, como sabemos, se fundamenta nos conteúdos e nas disciplinas. O novo Enem modifica, pode-se dizer, radicalmente essa concepção. As disciplinas não desaparecem, mas elas se agregam num novo formato, num novo modelo, que são as chamadas matrizes de referência. No caso da matriz de referência Linguagens, Códigos e suas tecnologias, não se trata de uma mera transposição da língua portuguesa. Não se pode imaginar que o professor de língua portuguesa vá apenas dar continuidade ao seu trabalho, com o seu programa, apenas contextualizando questões ou coisa do tipo. Da mesma maneira, na matriz de referência Ciências Humanas, não se pode imaginar que seja apenas a adição das disciplinas de História e Geografia. Não, não se trata disso. A matriz de referência Linguagens, por exemplo, busca agregar, como o nome diz, todas as formas de linguagem possíveis. O código escrito, mais a linguagem oral, a arte e mesmo a linguagem corporal, incluindo aí também, nessa matriz, a língua estrangeira. Na verdade, as línguas estrangeiras. A previsão para o Enem é do uso da língua inglesa e da língua espanhola. Da mesma maneira, a matriz Ciências Humanas, ela, neste ano de 2009, o ano da implantação do novo Enem, ela vai trabalhar com a concepção dos programas de História e Geografia, porém numa nova relação. Para os anos seguintes, esta matriz pretende incluir ainda Filosofia e Sociologia. Bom, o que se depreende dessa reflexão? Aquilo que é fundamental para a compreensão do novo Enem. O Enem não fará prova de conteúdos. Os conteúdos são suporte para se aferir as competências e as habilidades dos alunos. Esses conteúdos suporte serão formados, que é o que se chama de objetos de conhecimento, por uma rede que integra essas antigas disciplinas. Assim, a matriz linguagem, ela vai permitir elaborar uma questão visando uma competência que reúne habilidades, perpassando, ou podendo perpassar, conteúdos da língua portuguesa, da arte, da educação física e da língua estrangeira. Vamos oferecer e analisar e acompanhar exemplos, que, sem dúvida, são a melhor forma de percebermos estas mudanças e essas transformações. Antes, porém, vamos observar quais competências são delineadas para cada matriz. Comecemos com a matriz de referência de linguagens, as 3 primeiras competências. Acompanhe. Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Competência de área 2. Conhecer e usar língua estrangeira moderna ou línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Competência de área 3. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. Como você pode perceber, essas 3 primeiras competências, elas apresentam novidades muito importantes. Primeiro, a questão de que os conteúdos não são mais o fim em si, como já dito. Eles servem para trabalhar as relações do mundo real,
a relação com a escola, a relação com a vida, enfim, com os amigos, o trabalho. Outra importante inclusão é a língua estrangeira, que está presente na competência 2. Porém, é preciso fazer uma ressalva. Para o primeiro Enem de 2009, esta competência 2 não será exigida. Ela está presente, já faz parte da matriz, mas neste primeiro ano não será exigida. A outra novidade que aparece na competência 3 é a inclusão na matriz Códigos, Linguagens, da expressão corporal, que era trabalhada na disciplina de Educação Física. Então perceba o quanto a matriz procura abranger as diversas formas de manifestação. Vamos ver um exemplo de uma questão de prova que já caiu no Enem, que ilustra um pouco aquilo que se pede, aquilo que se espera, né, que o aluno seja capaz de compreender nestas primeiras competências. Acompanhe. Para falar e escrever bem, é preciso, além de conhecer o padrão formal da língua portuguesa, saber adequar o uso da linguagem ao contexto discursivo. Para exemplificar este fato, seu professor de língua portuguesa convida-o a ler o texto Aí Galera, de Luiz Fernando Veríssimo. No texto, o autor brinca com situações de discurso oral que fogem à expectativa do ouvinte. Diz assim o texto: Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso dos seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo da ação. Hã? É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma pessoa a qual sou ligado por razões inclusive genéticas? Pode. Uma saudação para minha progenitora. Como é? Alô, mamãe. Estou vendo que você é um jogador que confunde o entrevistador, pois não corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser algo primitivo, com dificuldade de expressão, e assim sabota a estereotipação? Estereo o quê? Um chato? Isso. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Enfim, perceba que a questão traz uma crônica deste escritor tão conhecido, Luiz Fernando Veríssimo, e que trabalha a competência de identificação dos contextos linguísticos, onde que determinado tipo de linguagem é mais ou menos adequado. É lógico que na crônica de Veríssimo perpassa o humor que é típico deste autor. Nas alternativas, a resposta que compreende o nível de comparação entre o que foi a crônica e aquilo que se pede é o que está presente na letra E, aquele em que um professor universitário, num congresso internacional, faz uso de uma linguagem coloquial, carregada de gírias. É evidente que também é incompatível tanto a linguagem culta, erudita, num campo de futebol, como a linguagem coloquial, marcada pelos usos, né, do dia a dia, num evento formal. Esse tipo de competência
ele é não só de observação para se responder questões, mas é também para a nossa prática cotidiana. É exatamente isso que a nova prova do Enem pretende, que você explicite formas e competências não apenas para responder provas, mas aquelas que você faz uso na sua própria vida. Vamos ver mais 3 competências que compõem esta matriz: linguagens, códigos e suas tecnologias. Acompanhe. Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. Competência de área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. Perceba que nestas competências, primeiro, está incluída a competência da leitura dos códigos artísticos, a arte como forma de expressão. E também os elementos simbólicos, como que a linguagem, através dos tempos, faz uso de símbolos distintos para se expressar. Isso é muito perceptível na literatura. Quando acompanhamos as chamadas escolas literárias, percebemos como os artistas, os poetas, eles fazem uso de referências simbólicas, de metáforas, de alegorias, as mais distintas, dentro do contexto da sua própria realidade. Vamos ver um exemplo de uma questão que já foi objeto de uma prova do Enem, para verificar o uso, a aplicação de uma destas competências. Vamos lá. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbedos, o lirismo difícil e pungente dos bêbedos, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta... Observe que nesta questão há um conteúdo que poderia perfeitamente ser enquadrado na disciplina de literatura. No entanto, a questão quer algo mais do que uma mera relação entre poema e escola literária. A leitura do enunciado deixa claro que um poeta, Manuel Bandeira, buscou, por meio de sua obra, criar uma nova referência simbólica que expressasse as mudanças de seu tempo. No caso, o início do século XX, daquilo que se chamou de movimento modernista. Por isso, ao observar as alternativas, a resposta certa é aquela que se refere à criação de um novo lirismo, de uma nova forma de ver o mundo por meio do olhar poético. Esta questão, neste sentido, busca fazer com que o aluno demonstre a competência não apenas de identificação, mas também de relação contextual, obra e cenário, ambiente histórico, ambiente, enfim, no caso do modernismo, o ambiente literário ao qual Manuel Bandeira estava inserido. Por fim, vamos acompanhar as 3 últimas competências desta matriz, que é a matriz linguagem, códigos e suas tecnologias.
Competência diária 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Competência diária 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Competência diária 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. As competências 7, 8 e 9, como você pode perceber, são as mais operacionais. O que isso quer dizer? São competências que buscam interagir os elementos da linguagem explicitamente ao cotidiano das pessoas. Como que a linguagem forja a identidade, por exemplo. Como que por meio da linguagem interagimos com outras pessoas, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. De que maneira a linguagem nos define, por exemplo, no campo da cidadania. Enfim, os códigos e linguagens não são apenas conteúdos abstratos que servem para responder questões. É a nossa forma de nos expressar, é a nossa forma de nos relacionar e é assim que nos identificamos, que nos definimos. Estas competências buscam determinar este campo. E, evidentemente, as questões vão expressar esse interesse que o aluno deve demonstrar competência. Vamos verificar um exemplo, que é um exemplo muito interessante, uma questão que já foi objeto de uma prova do Enem, onde esta relação cotidiana, uma relação de trabalho, tem na linguagem um aspecto marcante, importante. Acompanhemos o exemplo e depois comentaremos. Observe que a tirinha, lógico, de maneira bem-humorada, expressa aquilo que a competência 9 da matriz de referência procura, ou deseja que o aluno desenvolva, que é a capacidade de perceber os impactos que a tecnologia impõe sobre a vida cotidiana das pessoas. Pode-se até imaginar, podemos até nos imaginar na situação do personagem da tirinha. Um cidadão comum, que certamente foi treinado para se relacionar com empresas via aquelas mensagens gravadas, treinados pela sua prática cotidiana, provavelmente ligando várias vezes e, enfim, atendendo sempre aquela vozinha, número tal, para tal coisa, diz que tal, e então, num determinado momento, ele liga para algum lugar e aí ele comenta com o seu colega: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? Evidentemente, a tira brinca, mas fala de algo muito sério, de como as relações pessoais vão se tornando, por conta da tecnologia, principalmente no mundo do trabalho, principalmente em face da velocidade, dos impactos, dessas mudanças econômicas tão drásticas, de pessoais em relações impessoais. O elemento humano, praticamente, deixa de ser um componente fundamental dentro do processo de produção. A tirinha é bem-humorada, mas reflete algo bastante sério. E exatamente esse tipo de reflexão que é o que se espera das questões, que, por sua vez, expressem as competências desta matriz. Bom, além da matriz linguagem, códigos e suas tecnologias, vamos comentar a respeito da matriz de referência de ciências humanas. Na matriz de referência ciências humanas, estão contempladas 6 competências.
Vamos acompanhar as 3 primeiras e depois comentar algo sobre elas. Vamos lá. Competência diária 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Competência diária 2. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Competência diária 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Nas competências 1, 2 e 3, listadas para a matriz de referência Ciências Humanas e suas tecnologias, percebe-se claramente a preocupação do MEC em levar o aluno a buscar refletir, a buscar compreender sobre 3 aspectos muito importantes. Os aspectos culturais, que formam a sua identidade, os aspectos geográficos, que determinam as nossas relações, e os aspectos institucionais, as instituições políticas, sociais, econômicas, que também atravessam o nosso modo de vida e determinam o nosso jeito de ser. Veja que não há aqui uma preocupação que o aluno saiba conhecimentos lineares, não há uma preocupação que o aluno seja capaz de reproduzir datas e nomes e fatos. Não que datas, nomes e fatos sejam totalmente desimportantes. Não se trata disso. O que se pretende, porém, é que o aluno seja capaz de refletir e compreender a sua situação frente ao seu entorno histórico e geográfico. Esta é a grande pretensão. Desta forma, o olhar do aluno para os conteúdos não será apenas um olhar de sujeito-objeto. O que eu quero dizer com isso? Aquele sujeito que olha o objeto, tendo a obrigação, por exemplo, de descrevê-lo, e logo após a descrição, esquece do objeto. Não, o que se pretende é que o aluno apreenda o objeto e o incorpore ao seu cotidiano. Por exemplo, ao refletir sobre a cultura, ele será capaz, é o que se pretende, de perceber as distinções, as permanências, as mudanças das culturas que formaram o povo brasileiro. Compreender a importância, por exemplo, da cultura negra, perceber a influência da cultura negra nas demais culturas, e assim sucessivamente. Perceber-se em meio a esta matriz de relações que a prova do Enem, através das suas competências, pretende que ele perceba. Vamos ver um exemplo de uma questão que já foi objeto de uma prova do Enem, que explora uma dessas primeiras competências. Acompanhe. A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa: A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. E. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Esta questão, que é uma questão, pode ser considerada de nível fácil, ela, porém, expressa uma série de mudanças, entre estas mudanças que estamos insistindo, da nova prova do Enem. Primeiro, um comentário sobre essa aparente facilidade da questão. Preciso lembrar que, num sistema de rede, como é montada a prova do Enem, nós temos 2 eixos fundamentais: o eixo da complexidade e o eixo da densidade. O que isso quer dizer? O eixo da complexidade é aquele dos verbos que as competências informam. Por exemplo, identificar é um nível de complexidade baixo.
analisar o nível de complexidade alto. E há também, formando, né, o outro eixo, o nível de densidade, que é aquele onde se pode explorar um conteúdo, né, de baixa densidade, como foi o caso dessa questão, ou um conteúdo de alta densidade, que exige do aluno, né, ou exigiria do aluno, realmente um conhecimento mais aprofundado. Na prova do Enem, que é uma prova de 180 questões, o que se espera é uma divisão que deva ocorrer mais ou menos assim: 25% das questões de um nível de densidade baixo, 50% das questões de um nível intermediário e 25% das questões num nível elevado. Isso compõe uma prova que seja capaz de avaliar alunos dos mais diversos segmentos e das mais diversas formações. Neste caso, repito, uma questão que poderia ser considerada fácil. Mesmo assim, no que ela tem de diferente? Onde que ela vai atingir as competências que se procurou descrever, as competências 1, 2 e 3. Perceba que, ao ler o enunciado, se percebe, primeiro, que os índios, né, eles tinham uma cultura que era uma cultura milenar. Deixaram inscrições rupestres, que hoje são testemunho de sua forma de organização social, de suas relações e dos seus hábitos. É muito comum, na chamada prova tradicional, na chamada prova de conteúdos, que se passe a vislumbrar a história do Brasil apenas a partir do descobrimento, entre aspas, o descobrimento de Pedro Álvares Cabral, atribuído a ele, como se o Brasil, antes do descobrimento, não tivesse história, não tivesse aqui uma população com cultura própria, com múltiplas línguas e com variadas formas de relação. A questão, insisto, embora de nível fácil, ela, porém, atende a uma expectativa do novo Enem, que é levar o aluno a refletir, a compreender. Vamos ver agora as 3 outras competências que compõem essa matriz de referência de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos lá. Competência diária 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Competência diária 5. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Competência diária 6. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. As competências 4, 5 e 6 da matriz Ciências Humanas abordam 3 outros aspectos da maior importância: as tecnologias e seus impactos, tanto no meio ambiente como nas relações humanas, a construção da cidadania ao longo da história e no mundo contemporâneo, e, mais especificamente, as relações sociedade e natureza, como que a tecnologia interfere e como que as políticas públicas agem. Essas competências, elas permitem uma interação fantástica dos conteúdos da história com a geografia, permitindo essa multidisciplinariedade voltada para que o aluno possa incorporar esses conhecimentos à sua vida cotidiana. Não há dúvida que refletirmos sobre os impactos da tecnologia, que conhecermos a história da construção da cidadania e como que hoje ela se apresenta, e evidentemente de percebermos, compreendermos, refletirmos e interferirmos nos processos da relação entre sociedade e natureza, compõe a base da formação de qualquer cidadão. Esta é a dimensão que se espera, que se procura para essa prova, que a prova contribua não somente para a melhoria da qualificação do estudante, mas da sua preparação
que permita que ele se posicione de melhor maneira no mundo em que vive. Vamos dar um exemplo muito interessante, que caiu já numa prova do Enem, e que explora uma dessas competências. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Como você pode perceber, essa questão poderia muito bem estar enquadrada dentro desse chamado modelo tradicional de prova, a chamada prova de conteúdos. Aliás, esse tipo de questão alimenta um pouco o discurso dos críticos da nova prova do Enem, que costumam dizer que a prova será igual, apenas com algumas contextualizações. Não é verdade. É fato que esta questão, ela apresenta como elemento, constitutivo, conteúdos do programa de história. Não poderia ser diferente, é um objeto de conhecimento da matriz de ciências humanas. Porém, o que ela pretende? Onde que ela quer chegar? A questão, ela apresenta a origem do Estado moderno, da constituição da cidadania e os locais onde essas ideias prosperaram. Evidentemente, sabemos, os Estados Unidos e a França foram os países que constituíram os primeiros modelos dos Estados modernos. Os Estados modernos no sentido de Estados que consolidaram as chamadas ideias iluministas. Essas ideias iluministas, que se desenvolveram por sua vez na Inglaterra e na própria França, concretizaram-se, ganharam corpo nestes países, cujos cidadãos tiveram a coragem, a determinação de lutar contra a tirania, contra o absolutismo. Ora, este modelo, este recado é que a questão quer passar. Estamos no século XXI e em nosso país a cidadania ainda está em construção. Esta reflexão é que a questão demanda, que a questão permite. Por isso não se pode resumi-la a um mero conteúdo decoreba, como se dizia antigamente. Pois bem, temos aí então as duas matrizes que compõem, duas das 4 matrizes que compõem o modelo da prova do Enem. E creio que com estas informações tenha sido possível para você vislumbrar, visualizar melhor como é que essa prova será elaborada. Bons estudos!